Tira o seu, moço. Fala, galerinha! Ótima noite a todos. Obrigado pelo carinho, pela expectativa de cada um que já nos assiste nesse momento. Você que está aí com certeza já acompanhando aqui o nosso talk show nessa expectativa super maravilhosa. Agradecendo carinhosamente a Carajás Nutrição Animal, qualidade de peso para a sua criação. Também a de Assis Modas, a moda com elegância. Construforte, a base forte da sua construção. E também a espirulina. Olha, gente, é o seguinte, hein? Porque você precisa conhecer a espirulina e como ela vai mudar a sua vida para melhor. Conheça a espirulina através do nosso amigo Wagner Ferreira, pelo 991 16 1757. Bacana? Daqui a pouquinho eu falo mais sobre a espirulina. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui no nosso estúdio o Giovanni Tinti e a Alaine Rezende, que carinhosamente aceitou o nosso convite de poder participar hoje do nosso talk show. Alaine, boa noite. Boa noite. Boa noite, Giovanni. Boa noite, Augusto. Boa noite a todos do programa Fala, galerinha, né? Isso, muito bem. Deixa eu abraçar aqui o Guilherme. Guilherme, se tiver algumas pessoas que vocês conhecem pelo nome, vocês podem mandar abraço, tá bom? O Guilherme Henrique Pereira de Paiva, o Sérgio Ferreira Alves, Edmilson Silva, já está acompanhando a gente aí, e a Valda Rezende. Ah, fala sua cunhada, minha cunhada. Hã? São Paulo. Tá em São Paulo? Tá, em Marília. Boa noite, Valda. Boa noite, Marco. Boa noite, Gabriel. Casal lindo, saudade de vocês. Amo muito, disse ela. Obrigado, nós também amamos muito vocês, tá? Obrigada, Valda. Vou começar o nosso bate-papo hoje com a Alaine. Conta pra gente um pouco da sua infância, em que cidade foi, onde que você nasceu, onde que a Alaine deu os seus primeiros passos. Eu nasci em Pires do Rio, Goiás. Lá eu fiquei até os 12 anos. Depois a gente mudou pra cá, em 80. E aqui estou até hoje. Muito bem. E o Giovanni? Eu nasci numa cidade chamada Carangola. Como é que é? Carangola. Essa né? Existe a cidade na Zona da Mata, em Minas Gerais. Fica entre a divisa de Espírito Santo e Rio de Janeiro. E nasci lá, mas com 4 anos de idade, meu pai já foi para o norte de Minas, em Teoflotone. E lá fui para Bahia, da Bahia voltei para Minas e de Minas vim para cá. E aqui vou ficar. Legal. Ô, Laine, foi a mesma coisa também? Você nasceu... Qual cidade você falou? Pires do Rio. Pires do Rio. Aí de Pires do Rio você foi para onde? Vim pra cá, pra Rio Maria. Para Rio Maria. Então conta um pouquinho pra gente como é que você chegou em Rio Maria. Você lembra o tempo, em que época foi, como é que foi essa história? Nós chegamos aqui em 1980, dia 3 de novembro de 1980. E até hoje estamos aqui. Mas você não veio só, veio? Não, veio minha família, meu pai, minha mãe e meus irmãos. E quando você chegou em Rio Maria, que você chegou aqui na cidade, como é que era Rio Maria? Você lembra? Ai, era o começo de Rio Maria praticamente, não tinha asfalto, não tinha energia só motor. Tinha televisão. Sei. A primeira televisão que eu lembro assim de comércio quem teve foi a gente, né? Na lanchonete Cine Rocha. Legal. E o Giovanni, chegando em Rio Maria? Cheguei dia 3 de abril de 1990. Quando eu cheguei, fui morar na região da Banac e vim na Rio Maria fazer compra e para vir no Big Boy. Como é que é? Eu ia fazer compra e vir no Big Boy, dançar do bisquete. Então, você veio para o Pará e foi direto então para Banac. Na Banac, região da Banac. Eu morei na próxima colônia Paraíso. Tá, mas o Giovanni não foi para lá sozinho. Não, vim com meus pais, meus irmãos, né, papagaio, tinha os 2 cachorros, a mudança era repleta, parecia uma arca de Noé. Aí lá em Banac você ficou quanto tempo lá? Em Banac, lá na região da Banac, no município que a gente morou, foi mais ou menos uns 2 anos e meio a 3 anos. Aí viemos para Rio Maria.
Muito bem. Vieram para Rio Maria. Qual foi o seu primeiro trabalho, Laene, aqui em Rio Maria? O primeiro trabalho? Primeiro trabalho. Eu nunca trabalhei fora, assim, sempre a gente trabalhava em casa, né? Nós viemos e fomos, tinha uma lanchonete, eu preferia ajudar minha mãe na cozinha, fazendo salgado, e a minha irmã já preferia ajudar meu pai atendendo os clientes. Então assim, o trabalho nosso era esse, dentro de casa mesmo. E o Giovanni, quando chegou em Rio Maria, trabalhou em que mesmo? Zé Augusto, quando eu cheguei em Rio Maria, o meu primeiro trabalho era de vaqueiro nessa fazenda. E depois, quando eu vim para Rio Maria, nós passamos um momento muito difícil e procurava serviço e não encontrava, você acredita? Sim. E não encontrava trabalho. Foi quando um grande amigo meu, o Manuel, acho que ele até hoje é professor, na época ele tinha uma frutaria ao lado ali do supermercado Garcia. Lembro. E logo do lado da frutaria tinha um açougue. Quem tocava lá era nosso saudoso senhor Eloy, Zé Eloy. E o senhor Zé Eloy tinha saído do ponto e o genro dele, que tinha pagado já 2 meses adiantado, procurava alguém que tocasse o ponto para que pagasse, que ele ressarcisse o aluguel que ele já tinha pago. E foi quando eu sem condição de alugar um açougue, aí ele falou, não, você aluga e você paga no final do mês o aluguel para mim. Aí tive a graça de conhecer o Djalma, né? Djalma Lima, mais o João, que também tinha um matador na época, e eles me venderam uma vaca para pagar no apuro. Uma vaca não, uma paleta de vaca para me pagar no apuro. E na época mataram até uma vaca búfala. Sei. A carne muito gostosa, Zé Augusto. Só que a carne, na época não tinha balcão frigorífico, a carne escureceu, escurece muito rápido, sabe? Porque ela é muito sanguínea. E aí, mas mesmo assim eu consegui vender a carne, o que sobrou salguei, de tarde fui lá e paguei, sabe? Então não tive emprego, comecei logo a empreender, né? Entendi. Agradeço a Deus e esses amigos que me ajudou desde o início. Maravilha! Deixa eu mandar um abraço aqui, deixa eu voltar aqui pra galera. Abraçar o Luciano Melo que está com a gente. Valeu, Luciano, pelo carinho, acompanhando aqui o nosso talk show. A Roberta Freitas, boa noite, Roberta. Também o Wagner Cruz. Abraço pro meu amigo Giovanni, esposa, pessoa muito especial, Wagner Cruz. Obrigado, Wagner, Luciano, obrigado a todos aí, tá assistindo. Tá onde? Hã? Toma onde? Ele, o Wagner Cruz. Isso. Não, abraço. O Luciano está aqui no Rio Maria, agora o Wagner, não sei se está aqui na cidade. O Adriana Aguiar está acompanhando aí. Obrigado, viu, Adriana? Michael Francisco, casal nota 10, saudades. Esse aí tem em Marília, São Paulo. Legal. Abraço para todos aí em Marília, em São Paulo. Casal muito gente boa, disse a Roberta Freitas. Obrigado, Roberto. Um abraço para o meu amigo José Augusto e para o Giovanni e nosso saudoso Chico Lopes, disse o Luciano Melo. Ô, Luciano, tem uma pergunta em relação ao Chico Lopes, daqui a pouquinho a gente vai perguntar, viu? A Tatiana Ozanã, casal maravilhoso e trabalhadores. Obrigado, Tatiana. A Ana Carolina Carvalho Rezende, amo! Nossa sobrinha. Um beijo pra você também, Carol. A Marli Aparecida, lindo, saudades. Marília, São Paulo. Obrigado, Marília. Legal. Marília tá em peso aí, hein? A Edilane Pires acompanhando a gente. Obrigado, Edilane. Maravilha. Onde que vocês se conheceram? Nós nos conhecemos, foi 2 de junho? 10 de junho, aniversário do meu amigo Curraleiro Fagundes. Era o aniversário dele e a Jacira, a amiga da família, me chamou para ajudar ela a mexer com gado lá na fazenda dela. E de lá ia ter uma festa que era aniversário do irmão dela, o Curraleiro, né? E aí foi quando a Laene foi na caminhonete. Aí eu achei muito estranho, ter tanto de mulher no carro, o menino falou, que será que trabalha no gado, né? E descobri que tinha uma festa depois do trabalho lá
dessa lida lá. Sei. E a gente se conheceu lá, tinha muita gente na festa, a gente sentava na beira de um corguinho, acho que era até o raizal, né, Lana? E aí começamos a conversar e tal, e coisa e tal, e quando eu vi, eu tava dando uns beijinhos, né? E aí foi reverendo. Peraí, ô Laine, a história desse jeito mesmo? Conta aí. No começo ele falou assim pra mim assim, que não, nós não estávamos namorando, não era pra se apegar nele. Sei. Pois é, garotinho, não, eu assim já era, sou mais velha do que ele, 3 anos, né? Mas aí no dia também eu tava nem assim muito afinada de namorar, e aí também, deixa lá dele, né? Aí sempre a gente ficou encontrando, aí teve um dia que ele virou pra mim e falou assim, Alaine, de hoje em dia nós estamos namorando sério, tá? Ótimo. E não foi muito tempo depois disso, assim, isso já era em... 94. No próximo ano a gente já estava morando junto, já em janeiro. Ligeiro, decidido. Foi rápido. Pra quem não queria namorar e não queria pegar em ninguém, o sentimento foi era muito rápido. Legal. E desse início de que vocês se conheceram pra cá, conta um pouquinho da história de vocês. Como é que se construíram a vida a partir daí? Bom, a gente começou já com como se fosse um casamento de novela, né? Já casei e já tinha 2 filhas já, né? Aquelas filhas, a Luana e a Tuana. E a gente foi morar junto e a gente foi criar juntos as meninas, né? Sei. No início, a gente trabalhava com meus pais, mas logo eles foram embora. E aí eu trabalhei no depósito da escola, de entregador, de chapa, de cobrador. E ela ia trabalhar, ficava preenchendo folga, né? Não, mas quando você foi pro depósito, você não estava no depósito. Ela estava no depósito já, Aí ela tinha preenchendo férias das irmãs da irmã dela. Aí depois, quando eu fui pro depósito, ela também já foi junto, né? E trabalhei no depósito durante alguns anos. E a gente sempre teve vontade de ter um negócio nosso, né? Que no decorrer da vida, esse açougue que eu comecei, aí já passei pro meu pai, e aí eles foram embora. E a gente começou a trabalhar pro Júnior, meu cunhado. E logo após poucos anos, a gente começou a colocar na hora de oração, pedir a nosso Senhor Jesus Cristo que nos desse a oportunidade de ter um comércio pra gente, né? Que a gente pudesse trabalhar junto no que era da gente. E acredito muito e tenho muita fé na intercessão de Nossa Senhora. E foi que foi acontecendo, né? Tive ajuda de alguns amigos, do Marçal na época, né? Que foi um parceirão desde quando eu comecei, tenho um apreço muito grande por ele, pelo Aldinho, pela família deles. E a gente começou com o nosso pequeno açougue. E foi indo e agora estamos aí, né? Legal, maravilha. Deixa abraçar aqui o Wagner Cruz, está em Mandaguaçu, Paraná. O Wagner, Pai de Cristo, Wagner. O Wagner é fornecedor de produtos pro açougue, lá no Paraná. Tá. Obrigado, Wagner. E quem é que quer? A Valda está pedindo quem é que vai falar sobre a história do Só Lembro do Violão e da música Mega Senhorita. Deixa eu falar. Fala aí, Laine, que história é essa? Essa história começou quando a gente tinha uma terra na Banarque e lá tinha um morro e tinha uma pedra. E era um ranchinho mesmo, era um rancho de palha e sempre quando o Giovanni ia para lá, às vezes eu ia para lá, ficava uns dias lá com ele, e ele tinha um violão e aí todos os dias, e essa era sagrado, não tinha um dia que o Giovanni não cantava para mim e não tocava esse violão, a música de Zé Geraldo, Mega Senhorita. Isso era sagrado. Mais tarde, né? Agora eu acho que ele até esqueceu a letra da música, tem muito tempo que ele não canta. Mas tu
toca violão, cara? Eu tocava, aí meus dedos eu parei, aí eu não segui carreira, né? Sucesso dela foi só pra mim. Só pra ela mesmo. Então o público era só ela. Mas no início do trabalho de vocês, o açougue não era onde hoje, ou era lá? Não, sempre foi lá. Sempre foi lá? Sempre foi lá. Legal. E o açougue, quando vocês começaram a trabalhar no açougue, Giovanni e Laene, quando você trabalha no açougue, isso foi quando? Não, primeiro... Naquele local lá? Naquele local, quando... Foi no ano de 2000, outubro de 2000. Primeiro, Giovanni ficou no açougue. Eu só fui pro açougue, trabalhar no açougue, depois que eu tive a Maria Clara. Eu fiquei ainda uns 10 anos trabalhando lá com o Júnior, porque no começo, assim, o açougue, o Giovanni trabalhava para organizar as coisas no açougue e eu trabalhava lá no depósito para organizar as coisas em casa. Então, assim, aí a gente trabalhou separado. Depois que eu tive a Maria Clara, que eu falei que eu não ia trabalhar mais fora, e aí eu fui para casa, saí do depósito e fui para casa. Só que eu não dei conta de ficar dentro de casa. E comecei no açougue, assim, na hora de lavar as coisas, de organizar, a limpar. Quando eu me vi, eu estava lá dentro. E hoje eu já não vejo jeito de sair mais. Tudo bem. Deixa eu abraçar aqui a Cássia Pereira, o Carlos Dantas, o Emival Júnior. Abraço, Emival. E o nosso amigo Belmar Messias. Abraço, obrigado aí, Cássia, Belmar e Osmar Júnior, nossos clientes. Também a Cássia disse meu casal favorito. Se ela. Obrigado pelo carinho, Cássia. Você também é nosso amigo favorito também, nossa cliente também, né? Juscelino. Maravilha. E a Tainã Maiara Moura também já está assistindo aqui o nosso talk show. Obrigado pelo carinho. Vamos relembrar os velhos tempos, cunhado. Canta pra ela aí. Daqui a pouco ele vai cantar. Essa música faz coisas, né? Uma pena que não tá o violão aqui, né? Então vai ficar difícil. Um abraço aí pra Valda. Obrigado pelo carinho, tá bom? Laene, teve pedido de casamento? Vixe. Teve. E o casamento meu, mas eu já teve pedido de casamento, assim, quando a gente foi morar junto, aí ele fez, a mãe dele, mas ele programou uma festa, eu mais o meu cunhado, o Rafael, faz aniversário próximo um do outro. E aí fez um aniversário para nós dois, e aí no meu aniversário ele fez uma surpresa para mim. E a surpresa foi tão grande que no dia eu passei mal. Eu pensei. Na época eu trabalhava no leilão com meu pai. Meu pai tocava o bar lá do leilão e aí eu ajudava ele lá. Só que aí nesse dia aí meu pai foi pro leilão sozinho, como já estava tudo combinado, era surpresa, eu não sabia de nada, né? E a minha sogra fez um vestido pra mim e assim, tudo muito no sigilo. E aí ele programou assim que como meu pai não ia estar, era pro meu irmão ir pro Júnior, né? Que ele ia pedir casamento pro Júnior. E na hora lá eu me dei uma tremura tão grande que eu tive que ir pro sofá sentar. Eu bebi água de açúcar. Então, ai Deus. Mas teve um pedido sim. Pensando que meu filho. Uma moça bonita dessa tem de ter. Legal, muito bem. É muito bom a gente saber, né? Dessas histórias maravilhosas. Como e quando vocês iniciaram a construção da família com a chegada dos filhos? Foi uma história bem comprida, muitas pessoas de Maria faz parte dessa história. A dona Paizinha, ela ficou marcada na história que quando ela não podia, ela fez a cirurgia que não podia mais engravidar. E foi quando a gente, mais uma vez, coloca nas mãos de nosso Senhor Jesus Cristo e pede intercessão de Nossa Senhora
para que eu tivesse a oportunidade de ser pai, que eu tinha a esposa que eu pedi para Deus. Não, peraí, calma aí. Vamos voltar aqui. Quando você conheceu a Laine, você falou, ela já tinha... 2 filhas, no primeiro casamento dela. Tá, mas aí tu me fala agora que não podia engravidar? Porque quando ela teve a segunda filha, ela fez a cirurgia laqueadura. Então ela não podia engravidar. Ah, tá. Né? Sim. E a gente na época não tinha condições, isso era muito remoto, era só em capital fazer essa reversão, essa cirurgia. E também corria o risco de não poder engravidar, mesmo revertendo, né? Mas a gente, como sempre, confiou em Deus e começamos a pedir, né? E chegou um dia que a gente foi passear lá em Fortaleza, na casa da minha mãe, e ela comenta com a minha mãe que eu tinha um sonho de ser pai, né? Eu era feliz, mas eu queria ainda o fruto do nosso amor, de nós dois, né? E foi quando ela comentou com a minha mãe, e minha mãe leva ela no médico, amigo dela lá. E comentou com esse médico sobre esse desejo dela e indicou o doutor Sebastião, você lembra o seu nome dele? Lá em Fortaleza, no Ceará. E ela era médico, ele era especialista em reprodução humana. E ele pega e fala para a Laene que se a Laene tivesse as condições que do ovário e o útero tivesse bem e ele conseguisse fazer a versão, que ela teria chance de engravidar, né? E aí eu pensava que na época era muito dinheiro, aí ele me falou um valor, e assim, aquele valor eu tinha condição de pagar, só que na hora, né, não tinha disso, eu fui lá para passear e o dinheiro que eu levei foi só para passeio. E foi quando na época eu liguei para o Marçal, e o Marçal, eu estou precisando, na época era R$1.000, ele me fez por R$3.000 e precisava de R$1.000 da entrada, e ele me dava 2 cheques, eu dava 2 cheques para ele, 30 e 60, né? E o Marçal, dentro de meia hora, já depositou o dinheiro e já marcou a cirurgia. E a gente já começou a agradecer a Deus, porque isso aí já não era coincidência, mas sim providência, né? E aconteceu a cirurgia, ela recuperou muito rápido e dentro de 6 meses, 7 meses, ela engravida da cirurgia, né? E no dia que eu engravidei, não sei se você lembra na época. Engravidei? Não, ela engravidou. Nós engravidou junto. O Bíblia nasceu, tá? E aí, Zé Augusto, na época que a Laene estava fazendo, todo mês fazia o teste, né? Sim. E tentava todo dia fazer os neném, né? Quando descobri que ela estava grávida... Todo dia, sim, continua. Eu tinha ganhado da Dona Eusébia, minha vizinha, uma caixa de foguete. Sei. Ela, que os netos dela era pequenininha, aí com medo de acender lá e se queimar e se machucar, e me deu essa caixa de foguete. 2 dias antes eu descobri. Quando eu descobri que ela estava grávida, aí eu fui para a porta da açougue e soltei essa caixa de foguete todinha. Nessa época, não sei se você lembra que estava tendo aquela controvérsia, saiu um prefeito, entrava outro, e soltava o foguete. Aí o pessoal falou assim, quem é agora o prefeito? Eu falei, não, minha mulher que está grávida. E aí a dona Paizinha até hoje ela não esquece essa cena. E aí nesse dia eu temperei a carne todo dia que eu tinha na açougue e assei na porta, ninguém mais comprou carne, comeu de graça. Ótimo, muito E assim bem. também a Maria Clara a gente comemorou, né? E foi mais ou menos assim, não sei se deu para explicar. Mas, no caso, são 2, 3, 4 neném. 4 filhas. 4 filhas. E 4 netos, vai chegar agora mais uma neta, né? 5 netos. Rapaz, A família está crescendo. A família é só aumentando, né? Legal, deixa eu abraçar aqui o Ayrton Cabral. Conheço o Ayrton Cabral lá de Floresta. Passou um tempo em Rio Maria, depois foi para Floresta. Tá em Floresta ainda, Ayrton? Obrigado pelo carinho, viu? Aí tá na Banac, amigo. Tá na Banac? Amigo meu de infância. Ô, Ayrton, tá na Banac agora, né? Um abraço, meu irmão. Valeu pelo carinho, viu? A Marinalva Nunes Carvalho. Obrigado, Marinalva do Gerinaldo. É isso, boa noite. Marinalva faz parte da minha família, ela e o Gerinaldo. Meu abração a este casal maravilhoso, disse ela. Obrigado, vocês também são muito importantes para nós. Muito bem.
Giovanni, você tem dom pro lado do humor. Como nasceu esse dom e como é que foi a ideia do Chico Lopes? Ixi, Zé Augusto, desde pequeno, assim, eu comecei a trabalhar tinha uns 8 anos de idade. Eu vendia geladinho, vendia bolo na rua. E assim, a gente teve uma infância assim, muito feliz e muito difícil. Sei. E eu lembro que minha mãe com meu pai, quando comprou a primeira televisão, preto e branco, tinha um show de humor chamado, era o Jerry Lewis, não sei se você lembra, já ouviu falar no Jerry Lewis, humorista, eu creio que ele é americano. E eu era fã do Jerry Lewis e assistia muito o filme daquele artista antigo, o cantor de rock, esqueci. E aí... Não é Elvis Presley, não. Elvis Presley. Ah, tá. Elvis Presley. Sei. E aí, Zé Augusto, eu aprendi a imitar o Jerry Lewis, sabe? Eu fazia muita careta aí nas apresentações dele. E depois eu assisti, aí começou o programa do Mazzaropi, né? Não sou muito velho não, porque esse programa... Ah, tá, entendi. E ele nasceu disso aí, e sempre eu gostava de fazer palhaçada, né? E o Chico Lopes nasceu num dia que o meu padrinho Dael Santos estava na rádio, e eu estava numa fazenda próxima, lá no sogro do meu irmão, o Rafael, nosso negrinho. E lá estava pegando a rádio no carro do meu irmão. E a Rádio Berocã. Berocã FM. E aí eu peguei e fui mandar uma mensagem, né? E como se fosse um caipira que tinha perdido uma égua. Se alguém tivesse achado essa égua e tal. E o Adair, o padeiro, começou a me questionar por que eu gostava tanto dessa égua, ele nem sabia que era eu, né? E aí eu fui falando as brincadeiras com ele e tal, que ia dar uma dúzia de ovo quem achar essa égua. E aí, quando eu desliguei o telefone, aí encerrou o programa, quando terminou de encerrar o programa dele, né, aí ele me ligou para saber quem era, né. Aí eu falei que era eu e tal. Aí ele falou, não, você vai me ajudar aqui no programa, domingo vai fazer uma visita aqui. Aí foi quem criou o Chico Lopes, foi quando a minha esposa criou. Quem criou o Chico Lopes foi a Laene. Oi? Foi, depois eu me arrependi, porque o Chico Lopes fazia tanta palhaçada que eu falei, meu Deus, que bicho foi esse que eu criei? No tempo da Rádio Alegria, que a gente foi para Xinguara, eles foram fazer um show lá, parece uma abertura da exposição lá. A música, eu tenho medo de foice, tenho medo de enxada. Nossa, naquele dia eu passei tanta vergonha, pensei, meu Deus, que Chico Lopes é esse que eu criei? Que aí eu inventava tudo que esse Chico Lopes ia fazer, mas quando ele fazia tão engraçado e tão feio, meu Deus, não é isso que eu estava planejando. Tivemos um momento muito alegre com o Chico Lopes, né, na Berocã, há vários anos. E na Alegria ainda trabalhei, na Alegria, e ainda inventei o balé da foice e da enxada, mais o chupeta, né? E aí, agora o Chico Lopes deu tempo, talvez volta, né? Tá tendo uns convites, ele não sabe ainda, talvez volte. A pandemia aposentou o Chico Lopes? Não. Acho que foi assim, muito compromisso e falta de tempo, mas se for da vontade de Deus, ele volta, né? Muito bem. Ô Laene, em casa o Giovanni também é assim, brincalhão? É. Ele gosta muito de brincar. E às vezes tem hora que pensa que tá falando sério, até é brincadeira também. Mas o Giovanni toda a vida gostou de brincar. Toda a vida. Um abraço pro Marquinhos Almeida acompanhando a gente, a Adriana Galvão. Abraço, viu, Adriana? Obrigado pelo carinho. Obrigado. Você conhece a Adriana? Adriana, filha do Gordo. Adriana Galvão, filho do nosso saudoso Gordo Táxi. Oh, que legal. Eu tenho de olhar aqui a fotinha porque eu esqueço o sobrenome, né? Um abraço aí pro Luciano Melo e o Gilveci Tavares. Gilveci Tavares. É o nosso amigo galego. O galego. Abraço, galego. Tão diferente. A gente conhece
mas muitas pessoas assim, mais por apelido, né? Imagina chegar uma pessoa na casa do Gilvessi e falar assim, eu vim falar com o senhor Gilvessi. Eu acho que nem a Patrícia conhece. Ela vai falar assim, É o Galego. Não conheço não. Abraço, viu, Galego? Obrigado pelo carinho aí, tá? Quando e como vocês iniciaram a vida na Igreja Católica? Como é que foi isso? Zé Augusto, essa história, ela começou em 1996. A minha mãe... Isso aqui é Rio Maria? É Rio Maria, eu, né? Eu. Ah. E a minha mãe, eu já morava com ela ainda, já há 2 anos eu morava junto. E a minha avó, muito católica e devota de Nossa Senhora, ela tinha um sonho, que minha mãe era católica de criança, depois afastou da igreja católica, né? E assim nós também tudo afastou da igreja. E a minha avó, em 96, foi 1º de abril, é aniversário da minha avó Fiota, uma pessoa que, um anjo que Deus botou na minha vida. Eu chamei minha esposa de manhã cedo, né, que era o dia do aniversário dela, veio passear de Minas aqui para ver nós. Ela tinha 84 anos, né? E ela veio ver nós e ela ia embora 3 dias depois. E aí eu fui no quarto dela e queria dar um presente para ela. Vó, mas eu quero que a senhora escolha, que eu quero trazer um presente que a senhora escolher. E aí ela olhou dentro do meu olho e falou assim, você está disposta a dar um presente que eu pedi, meu filho? Eu falei, tô, vó. Ela falou assim, então eu vou pedir. Aí eu falei, pode pedir. Ela falou assim, eu quero que você conheça uma pessoa. Aí eu, sem entender, falei, meu Deus, se você for de Minas Gerais, tá longe demais. O que eu fui aprontar? Ela falou, não, mas pode pedir, vó. O que a senhora pedir, eu vou te dar esse presente. Eu falei, quem é essa pessoa? Aí ela falou assim, é Jesus Cristo. Aí eu, afastado da igreja, aí falei, vó, só se eu morrer para conhecer Jesus Cristo. Ela falou, não, eu vou lhe ensinar. Você vai para a missa e quando você entrar na igreja, você começa a desejar no seu coração. Jesus, eu estou aqui e quero te conhecer. E quando o padre levantar a hóstia, você fala, você deseja com muita força. E assim, Zé Augusto, eu fiquei 30 dias, né, ela me acompanhando, e eu sem saber como que isso vai acontecer, né? E participei, todo domingo eu ia para a missa, e foi que me chamaram para participar de um primeiro seminário de renovação carismática. E lá eu tive um encontro pessoal com Jesus Cristo. Um momento assim, muito bonito, nunca esqueço. Isso foi aonde? Isso foi na Casa da Amizade, quando tinha Casa da Amizade ainda. E de lá para cá a gente sempre foi caminhando na igreja e participando de algumas pastorais. E aí foi, como botou, a história cumprida. Muito bem. Mas aí a Laene te seguiu nessa história e juntos mesmo assim, na igreja católica, começou por aí, os dois. E antes da minha avó morrer... Mas eu já era católica. Já era católica lá. Porque ele era espírita. Como é que é? Minha mãe é espírita e aí levou nós para o espiritismo, né? E aí, Zé Augusto, antes da minha avó, depois que eu tive esse momento muito bonito lá na renovação carismática, nesse encontro pessoal com o nosso Senhor Jesus Cristo, eu tinha de contar isso para minha avó. Porque era o sonho dela que nós voltássemos para a igreja. Sim. E ela pega e dá um derrame, e não falava e não andava. E eu tive um desejo muito grande de eu ir lá contar isso para ela. Aí fui em Carangola, daqui 2.400 quilômetros, dei mais a Laene, e tive a graça, antes dela morrer, eu contar para ela como foi. E ela só chorava, sabe? Eu sabia que aquilo ali era alegria, né? E eu tenho certeza se ela, como diz outro, ela morreu com essa alegria no coração dela. Muito bem. Legal. Maravilha, muito bom. Deixa eu abraçar aqui Chico Lopes, boa noite. Fala pra ele dar uma palhinha como Chico Lopes aí, José Augusto, disse o Galego. Um abraço pro Rodrigo Rodrigues. Valeu, Rodrigo Rodrigues. Que legal, né? Muito bem.
como é que é, rapaz? O Helder Nascimento deve ser, né? Ah, eu, né, Nascimento, não? Um abraço aí pro Helder Nascimento acompanhando a gente. Ah, é o Gugu. Hã? Meu funcionário. Ah, tá. O Gugu. É meu filho. Mas é Gugu, ele conhece como Gugu então. Gugu. Gugu. Ô, Gugu, É abraço. neném, até hoje é neném. Deve, né? Tem que acordar ele todo dia pra trabalhar. Como é que é? Eu tenho que acordar ele todo dia pra trabalhar. Um abraço, Gugu. Abraço para Daiane dos Santos, também acompanhando aqui o nosso talk show. Vocês se casariam novamente? Ixi, o tanto que ela quisesse. Eu sou muito realizado, sou apaixonado pela Laine. Olha, que legal. Vai vem cá, eu tava olhando no Facebook de vocês, tem umas fotos do casamento de vocês. Era casamento na igreja católica? Então explica essa história. A Laine, ela tinha sido casada, né? Primeira vez. E na igreja católica, ela teve um casamento muito conturbado. E com 6 anos depois se separou. 6 anos e 10 meses eu separei. Separou. Só que para mim casar mais um Giovanni, eu tinha que Provar a nulidade do meu matrimônio. E isso foi assim, aí um tempo eu comecei, dei entrada, mas só que nulidade de um casamento não é fácil. A igreja não anula nenhum casamento. Não é que a igreja anula. Tem os requisitos. Você tem que provar, ter a prova, ter... Que aquele casamento não aconteceu, né? Ou a pessoa casou contra a vontade dos pais, né? Aí, sei que foi muitos anos eu mexendo com isso. Aí um tempo eu parei, quando foi um tempo eu resolvi voltar de novo. A gente foi num encontro da Pastoral da Família em Banac, e aí lá eu fiquei conhecendo uma senhora que ela tinha conseguido a nulidade dela e ela propôs me ajudar. E me indicou um livro para me comprar. Eu comprei esse livro, peguei esse livro na secretaria da igreja, li, e aí por aí me deu a vontade de novo de começar novamente. Aí a gente começou novamente com essa nulidade. Sei que esse tempo todo, de quando eu dei entrada da primeira vez até sair a nulidade do casamento, foram 17 anos. E a gente precisou muito de alguns amigos, pessoas que foram muito especiais, como o Dr. Rony, né? O Dr. Rony também nos ajudou muito a organizar documentos. E teve várias pessoas que não só torceu por nós também, como nos ajudou, como nos contribuiu, nos organizando documentação, precisando de testemunhas, né? A Irene de Paula, tivemos a madrinha Neuza, né, Laine? A Neuza, tivemos a dona Universina, né, a saudosa Universina, a Gilda, a irmã do César lá do Moto líder de Xinguara. E foram muitas pessoas, né? O Padre Bené, Padre Otávio, né? O Padre Otávio também foi uma pessoa que ajudou. O Dom Dominique, tive um carinho muito grande, sim, das pessoas também nos dando força, nos animando, não desiste, a gente correndo atrás. E foi muito difícil, mas a gente não desistiu, porque eu queria casar com essa menina. Foi outro dia que eu sofri demais também, porque o nervosismo. Porque uma que quando